Imagine o seguinte: você está no meio de uma discussão acalorada. Seu coração está acelerado. Cada palavra parece uma arma, cada frase uma batalha. Você cuidadosamente prepara sua próxima resposta, determinado a provar que está certo. Mas a outra pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa. Nenhum de vocês está ouvindo, ambos apenas esperando a chance de atacar. E então Nietzsche entra. Ele não escolhe um lado, não diz o que você deve dizer, mas sussurra algo inquietante no seu ouvido. Você já perdeu. O que ele quer dizer? Com isso, você está lutando, se defendendo, mantendo sua posição. Como isso pode significar derrota? Porque, segundo Nietzsche, no momento em que você entra nesse tipo de batalha, você já entregou seu poder. A verdadeira força, ele argumenta, não vem da luta para estar certo. Vem de algo bem mais inesperado. Então, qual é esse poder oculto? E por que o silêncio muitas vezes fala mais alto que as palavras? Vamos explorar a filosofia de Nietzsche e descobrir o truque silencioso que te dá poder. A maioria das pessoas acredita que poder vem de vencer discussões, provar que os outros estão errados e dominar as conversas. Mas Friedrich Nietzsche tinha uma visão completamente diferente. Ele acreditava que o poder não estava nas palavras, mas no controle. Por que as pessoas discutem? Se você já se viu em uma discussão acalorada, sabe como as coisas podem escalar rapidamente. Mas você já parou para pensar por que as pessoas discutem em primeiro lugar? Nietzsche diria que a maioria das discussões não trata da verdade, mas de necessidades psicológicas mais profundas, como proteção do ego. As pessoas discutem porque suas identidades estão em jogo, e aceitar que estão erradas parece uma perda de uma parte de si mesmas. A mente resiste a isso a todo custo. Muitas discussões não são sobre fatos ou lógica, mas sobre lutas de poder. Quem fala por último, quem controla o tom, quem faz o outro recuar. Algumas pessoas discutem não porque acreditam em seu ponto de vista, mas porque querem ser vistas como inteligentes, confiantes ou fortes pelos outros. Nietzsche via esses comportamentos como sinais de fraqueza. Ele acreditava que aqueles que reagem emocionalmente às discussões estão sendo controlados. No momento em que você deixa alguém te provocar, você já perdeu. A vontade de poder e o Übermensch, famosa ideia de Nietzsche sobre a vontade de poder, é frequentemente mal interpretada. Não se trata de força bruta, mas da capacidade de impor sua vontade sobre a realidade. Isso nem sempre exige palavras. Às vezes, o maior poder é a capacidade de não reagir. E é aí que entra o Übermensch, o indivíduo idealmente superior na filosofia de Nietzsche. O Übermensch não é emocionalmente reativo como a pessoa média. Ele não discute apenas para vencer ou provar um ponto. Em vez disso, escolhe quando se engajar e quando permanecer em silêncio, porque o poder não está em falar, mas em controlar toda a interação. Imagine uma reunião onde duas pessoas estão discutindo. Uma é agressiva, tentando provar que está certa. A outra está calma, ouve mais do que fala, não se envolve em discussões emocionais. Mas quando fala, suas palavras são poderosas, bem cronometradas e mudam toda a conversa. Quem realmente tem o poder aqui? Nietzsche argumentaria que a pessoa que mantém o controle, que não reage emocionalmente, sempre vence a longo prazo. Porque o silêncio estratégico é mais poderoso do que vencer discussões. O silêncio, quando usado corretamente, não é fraqueza, é uma arma psicológica. Ele obriga a outra pessoa a revelar mais sobre si mesma, cria incerteza, fazendo-a questionar suas próprias palavras. O silêncio cria tensão, e a tensão torna as pessoas desconfortáveis, o que te dá controle. O Übermensch não apenas fica em silêncio nas discussões, ele usa o silêncio como uma ferramenta, uma pausa, um momento de contenção, uma resposta bem cronometrada que vira a conversa a seu favor. A filosofia de Nietzsche sobre o poder não se trata de lutar, mas de dominar o campo de batalha antes mesmo da luta começar. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é uma ferramenta, uma arma usada pelas maiores mentes da história para dominar batalhas intelectuais, negócios e guerras. A ideia de Nietzsche sobre poder
não está em discussões ruidosas ou ganhar debates, mas em influência, controle e contenção estratégica. Vamos explorar 3 figuras lendárias que encarnaram esse princípio: Sócrates, Steve Jobs e Miyamoto Musashi. Sócrates, vencendo sem lutar. Sócrates nunca se envolveu em discussões tradicionais. Ele não gritava, atacava ou tentava forçar seu ponto de vista. Em vez disso, usava uma técnica tão poderosa que ainda molda discussões intelectuais hoje: o método socrático. Ele fazia perguntas que faziam as pessoas exporem suas próprias contradições. Imagine um político ateniense orgulhoso que se considera o homem mais sábio da cidade. Em vez de desafiá-lo diretamente, Sócrates simplesmente pergunta: o que é sabedoria? O homem, ansioso para provar sua inteligência, começa a definir sabedoria, mas a cada pergunta de Sócrates, a definição se desfaz. O político, antes tão confiante, agora tropeça em suas próprias palavras, percebendo que não compreende o conceito que tanto se orgulha de dominar. Sócrates não precisava dizer às pessoas que estavam erradas. Ele as fazia perceber isso, por si mesmas. Ele entendia uma verdade fundamental: as pessoas não aceitam o que você diz, elas só aceitam o que descobrem por si mesmas. Essa é a essência do poder silencioso. Em vez de se envolver em discussões inúteis, faça perguntas que levem as pessoas a questionarem a si mesmas. Steve Jobs, a arte do conflito controlado. Se Sócrates dominava através das perguntas, Steve Jobs dominava através da persuasão estratégica. Ele não evitava discussões, ele as orquestrava. Sua liderança na Apple não se baseava em debater cada pequeno detalhe, mas em controlar a conversa maior. Jobs tinha um princípio simples, mas poderoso: não desperdice energia em brigas desnecessárias. Mas quando algo realmente importa, vá com tudo. Um exemplo famoso foi a sua batalha com sua própria equipe sobre o design do iPhone. Os engenheiros queriam botões físicos. Jobs queria uma tela sensível ao toque. Em vez de discutir interminavelmente, ele os levou a ver sua visão. Deixou que eles debatessem, expressassem suas preocupações, até que, sob sua orientação, percebesse que o dispositivo de tela sensível não só era possível como inevitável. Ele não disse o que as pessoas deveriam pensar. Fez com que acreditassem que a ideia foi delas desde o início. Miyamoto Musashi, o samurai silencioso que venceu antes da luta começar. Agora vamos além da filosofia e dos negócios e vamos para o campo de batalha. Miyamoto Musashi, o samurai invicto, entendia uma verdade simples: a melhor maneira de ganhar uma luta é nunca sacar sua espada. Musashi venceu mais de 60 duelos, mas não só através da habilidade física. Suas maiores vitórias foram psicológicas. Ele jogava com a mente de seus oponentes, perturbando-os antes da luta começar. Um exemplo famoso foi seu duelo contra Sasaki Kojiro. Kojiro era um mestre espadachim conhecido pela sua velocidade mortal, mas Musashi não o desafiou de frente. Ele chegou horas atrasado ao duelo, deixando Kojiro furioso. Quando finalmente se enfrentaram, Kojiro estava tão cego de raiva que cometeu erros, permitindo que Musashi o derrotasse facilmente. Musashi sabia que, se o inimigo está emocional, ele já está fraco. A filosofia de Nietzsche se alinha perfeitamente com isso. O Übermensch não reage, ele controla a reação dos outros. O fio comum: poder através do silêncio estratégico. O que Sócrates, Steve Jobs e Musashi têm em comum? Eles nunca desperdiçaram energia com discussões inúteis. Eles não reagiam, ditavam os termos do engajamento. Eles entendiam que o verdadeiro poder não está nas palavras, mas na influência. Da próxima vez que você sentir a necessidade de discutir, pergunte a si mesmo: estou reagindo emocionalmente ou estou controlando a situação? Porque o verdadeiro poder é silencioso. Por que discutimos? Porque sentimos a necessidade de provar que estamos certos, de nos defender, mesmo quando a discussão não está indo a lugar nenhum. A maioria das pessoas acredita que as discussões tratam de verdade, mas na realidade elas tratam de poder. Quanto mais você discute, mais revela sobre si mesmo, suas inseguranças, seus gatilhos emocionais
E o mais importante, o fato de que alguém mais está controlando sua reação. Nietzsche entendeu isso profundamente. Seu conceito de vontade, de poder, não se tratava apenas de dominância física, mas de controlar a si mesmo de tal forma que os outros caem sob sua influência sem nem perceber. A verdadeira força não está no silêncio por si só, mas no controle de quando falar e quando ficar em silêncio.